Boa tarde, pessoal. Hoje iniciamos o segundo semestre com aula de anatomia do sistema nervoso, ou seja, neuroanatomia. É necessário que se entenda que a anatomia que nós ministramos é macroscópica e ela depende também, caminha junto com a neurohistologia e com a embriologia. É importante também que se entenda, dentro da aula de hoje, o que é sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, SNC ou SNP. A parte central do sistema nervoso é a mais complexa e que será tratada em minúcias logo a seguir. Então as próximas aulas serão sobre essa parte central do sistema nervoso periférico, começando pela medula espinal, depois vai para estruturas superiores, chamadas em conjunto do sistema parte central encéfalo, que é a parte central do sistema nervoso. O encéfalo e a medula espinal, então, constituem em conjunto o sistema nervoso central. Já o sistema nervoso periférico, ele é formado por estruturas que estão localizadas por fora do neuroeixo, ou seja, do sistema nervoso central. E essas estruturas são nada mais, nada menos que os nervos, como todo mundo já ouviu falar daqueles cordões esbranquiçados ou amarelados, e por conter gordura no seu conteúdo. Então tem um aspecto assim amarelo esbranquiçado. Os nervos são então as principais estruturas do sistema nervoso periférico, além também dos gânglios, que são dilatações no trajeto dos nervos, e a parte terminal do nervo, que são as terminações nervosas. Então esses assuntos serão objeto do capítulo da neuroanatomia. Neste semestre, após a neuroanatomia, também será visto, tanto a teoria e a prática, os demais sistemas que fazem parte do corpo humano. Então, por exemplo, nós teremos aulas sobre o sistema circulatório, o sistema respiratório, o sistema digestório, o sistema urinário e o sistema urogenital, ou seja, o sistema urinário mais o genital, o aparelho urogenital. Então, para finalizar essa parte da esplanquinologia, que estuda dessas vísceras desse sistema. Então, a neuroanatomia ela é fundamental, é um assunto extremamente importante, porque ela caminha junto com a fisiologia e também as outras disciplinas, como as práticas que envolvem a neurologia. Para o fisioterapeuta e demais ciências da saúde, é de total importância esses fundamentos da neuroanatomia. Existe uma literatura disponível, não só na internet, mas também nas bibliotecas já há muitos anos, que é uma literatura assim, baseada também no D'Angelo Fatini, que é o nosso livro adotado na disciplina, mas que é visto com detalhes por outros autores, como Ramon Cosenza. Ele tem um livro especificamente que eu adoto nesse semestre para a disciplina, para essa parte de neuroanatomia, da Anatomia Humana 2, não é? E então, junto com esse livro do Cosenza, que é Fundamentos de Neuroanatomia, também existe outro livro muito utilizado, bastante conhecido, por um autor falecido recentemente, chamado de Ângelo Machado. É o Neuroanatomia Funcional. Então, as imagens se baseiam muito nesses dois autores, as imagens a seguir, bem como aqueles dos atlas de anatomia humana, como Netter, como Sobota, Wolf Heidegger, Roin Koch e vários outros. Na internet também existem atlas que poderão ser baixados ou poderão ser consultados no site da biblioteca, né? Então vamos passar essa aula de hoje sobre esses conceitos, inicialmente sobre o sistema nervoso central,
periférico, com enfoque primeiramente na parte histológica microscópica, né? Então, o que nós podemos observar que macroscopicamente essa estrutura aqui isolada é o neuroeixo, ou seja, o conjunto do encéfalo superiormente, aqui está o encéfalo, essa grande porção complexa, estruturalmente mais complexa do que essa outra porção que parece um cordão, um cilindro, chamada de medula espinal. Junto a essa medula ainda existem outras estruturas denominadas, que vocês vão ver mais adiante, de cauda equina. A cauda equina significa semelhante à cauda do cavalo. Então, as estruturas chamadas de nervos, elas são formadas também a partir dessa aqui, mais inferior, chamada cauda equina. Essa então é uma preparação natural do neuroeixo. Então, inicialmente, o encéfalo ele está contido na cavidade craniana. Ele compreende aqui em vermelho essa estrutura mais complexa, tanto do ponto de vista anatômico quanto funcional, chamada de telencéfalo. O telencéfalo, portanto, é o popular cérebro, juntamente com essa outra estrutura profunda situada aqui no centro, chamada de diencéfalo. Então, telencéfalo em vermelho, diencéfalo em verde. Depois, as demais estruturas inferiores ao cérebro, que é o telencéfalo mais diencéfalo, que são o tronco encefálico, essa estrutura alongada, ainda na cavidade craniana. O tronco cefálico também está pintado em sentido crânio-caudal, aqui em uma cor cinzenta ou enegrecida, que é o mesencéfalo. Depois, uma estrutura intermediária, que é a ponte, ou média, e uma estrutura inferior, que é o bulbo. É muito comum também em anatomia esses termos superior, médio e inferior também ser associados a rostral, que é próximo do nariz, como mais anterior e próximo do nariz. Além de superior, é mais anterior. Então, o que está mais próximo do nariz é chamado de rostral. E o que está mais distante e inferior é caudal. Posteriormente, vai ter outras estruturas também, que são dorsais, né? Então, deve-se lembrar que aqui é um corte sagital do crânio, o corte sagital do crânio, da cabeça, sagital mediano, onde dá para visualizar essas estruturas que fazem parte do cérebro, o tronco encefálico com o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, e posteriormente ao tronco encefálico, em marrom, o cerebelo, também seccionado sagitalmente. Inferiormente ao bulbo, que é a estrutura mais caudal do tronco cefálico, vai existir uma porção cilíndrica chamada de medula, também mais afinada, diâmetro menor do que o bulbo. Porém, ela é a continuação, então, do bulbo. Uma estrutura que demarca o limite entre o bulbo e a medula espinal, aqui no crânio, é o chamado forame magno, do osso occipital. Ainda é possível observar que o crânio ele apresenta seus ossos, que é chamado de neurocrânio, que justamente envolve o encéfalo. Então, os ossos quais são? Frontal, occipital, temporal, parietal, ou parietais, né? E temporais. E esses ossos têm relação com o encéfalo. E é importante conhecer também a topografia dos ossos com essas estruturas do neuroeixo. Então, recapitulando, o encéfalo compreende aqui
Primeiramente o cérebro, que é essa porção mais volumosa e complexa, tanto estrutural quanto funcionalmente, que é o telencéfalo. E dentro vai existir aqui o diencéfalo, onde não aparece, porque aqui não está uma secção sagital, uma vista lateral, portanto, igual aquela da primeira imagem que havia mostrado anteriormente, de uma peça natural. Então essa é uma vista lateral, e aqui as partes então do chamado tronco encefálico. Aqui não está em português, né? Mas só para entender, tronco cefálico é o mesencéfalo, que está em marrom, aqui em rosa a ponte, depois o bulbo, que está em um marrom mais claro. Posteriormente o cerebelo foi desmembrado também, foi liberado então do tronco cefálico, porque ele se liga ao tronco cefálico. E as estruturas que unem o cerebelo ao tronco cefálico são chamadas de pedúnculos cerebelares, que serão vistos mais à frente, mais adiante. Então, a outra porção, a medula espinal, ela na verdade não é um cilindro que parece todo retinho ou retilíneo. Essa medula, ela apresenta curvaturas, porque justamente ela está contida no canal vertebral. Porém, o canal vertebral, não todo o canal vertebral no indivíduo adulto, essa medula ocupa esse canal. Somente até o nível aproximadamente de L1 a L2, da primeira ou segunda vértebra lombar, onde a medula termina. Então, a medula espinal, no seu de cima para baixo, no sentido crânio-caudal, apresenta uma dilatação superior chamada de intumescência. Aqui, intumescência cervical e a outra intumescência lombosacral, correspondendo às partes da medula relacionadas às vértebras do mesmo nome. Entre a cervical e a lombar também tem o segmento da medula chamado de torácico, ou medula torácica, que em português com letra C, né? Não aqui torácica com X. Aí a outra porção do sistema nervoso compreende os nervos, que são mais numerosos, por isso, logicamente, tem uma quantidade muito grande de nomes, que obviamente não serão tratados no curso de neuroanatomia, apenas alguns dos principais nervos que formam o plexo braquial superiormente e o plexo lombosacral inferiormente. E os demais nervos que não formam plexos são nervos intercostais, porque caminham nos espaços entre as costelas. Então existem 11 pares de nervos intercostais que caminham entre as costelas. Os demais nervos formam plexos. Além do braquial e do lombo sacral, também existe um outro plexo chamado de cervical. Aqui não foi destacado na imagem, né? Mas tem o cervical, que está relacionado à medula do mesmo nome, o segmento cervical da medula, o plexo braquial, que está relacionado em parte na metade inferior da medula cervical, e mais a primeira segmento torácico da medula. E depois teremos, após então, os nervos intercostais, os 11 pares, ocupando os 11 espaços intercostais. Na verdade, os 12 pares de nervos, sendo que o último par ele emerge abaixo da última costela, e depois os demais nervos que constituem outro plexo chamado de lombar, primeiramente o lombar, e inferiormente o sacral. Aí termina, né? Então, na verdade, o plexo lombar mais o sacral constitui um plexo, em conjunto, o plexo lombosacral, porque na verdade não existe uma divisão nítida entre lombar e sacral. Os dois se misturam, sendo de difícil compreensão a sua separação. Assim também como o plexo cervical e o braquial também se mesclam, quase que não dá para separar um do outro. Mas essa separação será vista melhor em aula específica do sistema nervoso periférico. Lembrando que dentre os numerosos nervos, aqui o maior nervo do plexo, proveniente do plexo lombosacral e de todos os demais nervos que existem no corpo, o maior dele é esse chamado de isquiático, que ele acompanha todo o trajeto do membro inferior. Então é um nervo bastante extenso e que vai se ramificando profusamente
tanto no quadril quanto no membro inferior. O sistema nervoso ele então tem uma divisão anatômica, como já foi mostrado então, a parte central e periférica do sistema nervoso, ou do SN, que é o sistema nervoso, abreviado, né? Chama-se SNC e SNP, portanto, parte central e parte periférica. Mas o sistema nervoso ele pode ser subdividido ou dividido também, primeiramente, em dois grupos, em dois tipos. Um sistema nervoso somático e um sistema nervoso visceral. O que é somático, o que é visceral? Somático tem a ver com a palavra soma, ou seja, são estruturas do corpo que é formada por tecidos que não têm musculatura lisa. Por exemplo, o músculo estriado esquelético é somático, né? A pele é a estrutura somática, as articulações, a cápsula articular, todas as articulações em geral, então são estruturas somáticas. Então esse território, portanto, somático, ele tem uma inervação específica e que vai aparecer em dois termos aqui específicos, funcionalmente ligados ao somático e ao visceral, que é aferente e eferente. Portanto, o que não é somático é visceral, e esse visceral são as estruturas que estão presentes nas vísceras, ou seja, as vísceras contêm em geral, tem músculo liso, tem o músculo cardíaco, o próprio coração, uma víscera, né? E também as glândulas, tecido glandular, seja ele glândulas endócrinas, seja glândulas exócrinas. Então, também fazem parte do sistema nervoso visceral. E, da mesma forma, tem componente aferente e eferente. Então, o que é aferente e eferente? São as vias de condução, o sentido de condução dos impulsos que caminham pelos nervos, ou seja, dos estímulos. O nervo recebe um estímulo, por exemplo, de dor, de temperatura, de pressão, estímulos podem ser conscientes ou inconscientes, ou estímulos de umas estruturas de musculatura, né? São chamados de impulsos proprioceptivos. Esses impulsos, sejam conscientes, sejam inconscientes, eles caminham pelos nervos, de tal forma que tem os nervos que são formados por neurônios. Os neurônios também são chamados de aferente, quando eles vão desde a periferia do corpo ao sistema nervoso central, ou seja, somático, ou seja, visceral. E eferente quando vem dessa porção central, do sistema nervoso central, né, tanto do somático quanto visceral, e caminha em sentido contrário ao aferente, então é chamado de eferente. Por isso que se diz que o sentido de condução do impulso nervoso aferente, ele é centrípeto, ou seja, ele vai da periferia para o centro, enquanto que o sentido de condução das fibras ou neurônios eferentes, tanto somáticos como viscerais, são centrífugos. Então vão do centro, que é o neuroeixo, o sistema nervoso central, em direção às estruturas, os órgãos somáticos ou viscerais, né? Então essas estruturas do corpo humano, na periferia do corpo humano. Ou seja, o que são estruturas que estão localizadas por fora da cavidade craniana e do canal vertebral. E temos uma porção, uma subdivisão do sistema nervoso visceral, que é o chamado eferente autônomo, ou visceral também. Autônomo ou autonômico, que é também sinônimo de neurovegetativo, de funções ligadas, de funções que não dependem do controle da sua vontade, então funcionam independentemente da sua vontade. E é importante ressaltar que o somático, ele em geral, na maioria das estruturas, funcionam na dependência do controle voluntário, enquanto que o visceral são atividades involuntárias, né? Sejam cardíacas, sejam glandulares, seja de músculo liso em vaso, no tubo digestório, nos órgãos do sistema genital e assim por diante. E essas vias eferentes, portanto, que vai do centro para a periferia, para tecidos
de músculo liso, cardíaco ou glândulas, se subdivide em dois grupos chamados de simpático, ou uma porção simpática, e a outra porção parasimpática. Então, no final da aula de neuroanatomia, na última aula, comentaremos mais detalhadamente sobre essas divisões simpática e parasimpática. E alguns autores ainda incluem uma terceira divisão chamada de sistema nervoso entérico, mais restrito ao tubo digestório, ao canal alimentar, ao intestino, aos intestinos, por isso entérico. Então se torna também tem um funcionamento intrínseco do sistema nervoso visceral dentro do intestino. Assim como existe também o funcionamento intrínseco que faz parte desse visceral, que é no próprio coração, que é o complexo estimulante do coração. Bom, então na histologia vocês estudarão, não na nossa disciplina, né, mas que a gente vai ter uma noção, pelo menos agora, que na histologia vocês veem com mais detalhes. Mas a célula nervosa, o neurônio, é a principal célula, logicamente, do sistema nervoso. Essa célula, ela se apresenta menos evoluída ou mais evoluída, vamos dizer assim, tanto estrutural quanto funcionalmente. Então existe dentro da biologia um ramo da evolução também que estuda o desenvolvimento do neurônio na escala filogenética, por exemplo, aqui no selenterado. E por que estuda isso? É para comparar uma célula nervosa mais primitiva, no selenterado, por exemplo, né? numa estrela do mar, assim, aqueles animais aquáticos, né? Que apresentam também uma célula organizada, ou seja, um dispositivo que se confunde ora com o sistema somático, ora com o visceral também. E essa estrutura é um neurônio primordial, é um neurônio que vai evoluir nos outros animais, inclusive em nós como vertebrados. Vai ser mais evoluído. Mas aqui, então, do ponto de vista filogenético, então, esse neurônio sensitivo, ele está localizado, por exemplo, em estrutura cutânea, aqui na pele, né? E junto com as células epiteliais. Só que ele tem uma função específica de conduzir, de propagar informações para uma célula muscular, relaxando, contraindo suas fibras musculares. Então, com os animais considerados filogeneticamente mais evoluídos, além desse neurônio, vai existir um segundo neurônio. Primeiramente um neurônio aferente, que recebe a informação, o estímulo, que vai passar para um segundo neurônio chamado de eferente. A palavra aferente é muito utilizada para sensorial também, é sinônimo de sensorial, ou sensitivo, só que sensitivo é um termo que não é muito restrito, então fica melhor sensorial. E eferente é utilizado para neurônios também chamados motores, eferentes ou motores. Portanto, houve uma organização aqui, dois neurônios, num selenterado só tinha um tipo de célula que executava uma função sensitiva e ao mesmo tempo motora. Aqui no anelídeo, por exemplo, como a minhoca, vão existir dois neurônios, um aferente ou sensorial e um eferente ou motor. E o eferente, ele se faz um contato com esse aferente, um contato que não é exatamente físico, mas um contato, existe um espaço, os neurônios não chegam a se tocar, onde é enviado uma informação na forma de um sinal químico, né? Ou um mediador químico que vai estimular ou inibir esse neurônio. Então, pode trabalhar no sentido, por exemplo, de contrair a musculatura aqui do anelídeo, né? Naqueles metâmeros que a minhoca apresenta. Então, por exemplo, ele vai contrair e relaxar essa musculatura sob a ação
de um neurônio aferente, que vai, logicamente, deixando de ser estimulado, não vai produzir aquela ação desejada nesse músculo aqui, através do neurônio eferente. Ainda, na escala zoológica, existem os arcos reflexos, portanto, que nós vimos, né, neurônio aferente e eferente, mas que vai ter uma complexidade maior de organização desses neurônios. Então, o neurônio aferente, aquele que conduz o impulso centrípeto para o centro do animal, para outros neurônios, através de sinapse com outros neurônios, a partir de não só de um segundo, mas de um terceiro neurônio. Então, entre o neurônio sensorial ou aferente e o neurônio eferente ou motor, geralmente existe um terceiro neurônio, chamado de associação, ou neurônio internuncial. Esse neurônio internuncial é o que é mais desenvolvido, é o que é mais numeroso nos vertebrados considerados superiores, e nós como primatas. Então, nós apresentamos uma quantidade excepcionalmente maior de neurônios de associação ou internunciais. E aqui nesse esquema está mostrando a sinapse ocorre de um neurônio para mais de um, né? Então, para 2 neurônios, e de tal forma que essa complexidade de conexões vai tornando a questão funcional das estruturas musculares e glândulas e demais estruturas, vai ter uma divisão melhor de trabalhos, né, conforme a complexidade do organismo. Então esse neurônio de associação aqui ele é importantíssimo para também fazer uma sinapse, uma primeira sinapse, a partir de uma primeira sinapse com um ou mais neurônios. De tal forma que eu tenho sinapses chamadas de sinapses monossinapses, neurônios monossinápticos, quando faz somente uma sinapse, ou polissináptico, neurônio que faz várias sinapses, mais de 2 sinapses. Então, existem arcos reflexos, e aí a palavra arco reflexo é importante que se conceitue, é o conjunto de neurônio sensorial e neurônio motor. Porém, na escala zoológica, esse número de neurônios vai se tornar aumentado, de tal forma que eu vou ter arcos reflexos polissinápticos em organismos mais evoluídos. Outra coisa é um conceito utilizado aqui em animais segmentados, como a minhoca, que apresentam aqueles metâmeros no corpo, e essas sinapses podem ocorrer num só metâmero ou podem ocorrer metâmeros vizinhos. Então eu tenho um arco reflexo intersegmentar, quando ocorre em um ou mais metâmeros que são interligados por neurônios de associação. Na espécie humana, nos vertebrados, é possível visualizar esse arco reflexo monossináptico, por exemplo. Existe também nos animais os mamíferos, né? O monossináptico é aquele que aquele que nasce a partir de um neurônio, cujo impulso caminha, por exemplo, a partir de uma terminação localizada em músculo, o chamado fuso neuromuscular, é o receptor, uma terminação sensitiva, pode ser um músculo estriado esquelético ou músculo liso. Mas é importante mostrar que o sentido de condução pela seta, através de um nervo, esse nervo vai passar para a medula espinal, aqui em corte. Existe um corte aqui transversal da medula espinal. Então, há estruturas que a gente não vai denominar todas agora, mas que existe um neurônio, ele apresenta prolongamentos, um prolongamento periférico que parte daqui, a partir que começa no receptor, ou fuso neuromuscular, para essa estrutura, né? No caso aqui, o músculo, da coxa, que é o quadríceps femoral, já conhecido de vocês. E então, aqui do ventre muscular do quadríceps, por exemplo, o reto femoral, né? Esse músculo é extensor do joelho.
Então caminha aqui um impulso proprioceptivo, né, proveniente de músculo, que não se torna consciente. Por quê? Porque ele faz essa volta toda até chegar à medula espinal, depois faz sinapse, ele viaja aqui, faz sinapse com um segundo neurônio, que é eferente, o motor, que vai devolver a informação, vai dar uma resposta a esse músculo estimulado ao nível de ventre muscular. Então, esse estímulo, por exemplo, ocorre aqui no ligamento da patela por um martelo que o médico usa para fazer uma percussão, né? Ele bate o martelo no ligamento da patela e produz um estiramento muscular, tanto de tendão quanto um alongamento das fibras musculares, e que esse estímulo vai fazer ser conduzido da medula de volta pelo mesmo segmento da medula, então arco reflexo simples ou monosináptico, né? Uma sinapse só, e volta e vai fazer então a contração do músculo de tal forma que o indivíduo vai automaticamente, sem a interferência da sua vontade, ele vai fazer a extensão do joelho. E esse arco reflexo chamado de miotático, né? É muito utilizado para testar então o grau de contração muscular. E um detalhe também é que o neurônio, ele apresenta uma estrutura que é o núcleo, e o núcleo é chamado de corpo do neurônio. Então o neurônio sensorial, ele apresenta um corpo e que se agrupa com milhares e milhares de outros neurônios, formando em nível macroscópico uma dilatação denominada de gânglio. Esse gânglio espinal, por estar associado à medula espinal, é um gânglio sensitivo ou sensorial, né? Então, um gânglio aferente também, tudo sinônimo, sensitivo, sensorial, aferente. Então, o impulso é propagado aqui. Na medula espinal existe substância cinzenta, onde a fibra muscular, ou seja, o axônio, o prolongamento central do axônio, vai fazer sinapse com um segundo neurônio, que é o eferente. Depois a resposta é enviada novamente, saindo da medula espinal para o músculo. Isso é uma forma muito simples de explicar o arco reflexo. Na verdade, existe participação de mais de 2 ou até 3 neurônios, 4 neurônios, mas que não está esquematizado aqui. Então, existe um neurônio de associação na própria substância cinzenta também. Aqui não está representado, mas existe. E existe também neurônio de associação que vai em direção ao encéfalo, lá em cima, vai subir, são as vias ascendentes medulares que vão passar pelo tronco cefálico, algumas vão para o cerebelo, outras seguem para o diencéfalo, outras vão, e do diencéfalo seguem para o telencéfalo. E aí, então, tem toda essa organização estrutural e funcional, ou morfofuncional, das vias de condução pelo neurônio, do impulso, que pode ser originadas, por exemplo, aqui no lado direito, dá para ver, né? Então, dá para ver estruturas que são nervadas, a pele, aqui o estômago, uma víscera, tem músculo liso, e aqui a estrutura somática, aqui o joelho com o músculo quadríceps, né? Depois, do outro lado, tem as vias, as mesmas estruturas somáticas, aqui o músculo bíceps braquial, por exemplo, né? E uma glândula aqui também esquematizada aqui mais embaixo. E depois o arco reflexo também, que começa no músculo, pode terminar também no músculo, como aqui mais embaixo. Então, quando existe um arco reflexo intrasegmentar, ocorre apenas a nível de um segmento só da medula espinal, certo? Então entra pela medula numa região, sai pela medula na mesma região. Aqui existe participação de 3 neurônios. E esse arco reflexo é um arco reflexo visceral, porque se inicia numa víscera e a resposta também é para a mesma víscera. Por exemplo, uma glândula no estômago que produz suco gástrico, né? O arco reflexo somático é esse aqui que começa também, se origina na pele e termina numa musculatura, por exemplo. O indivíduo aqui sofre por exemplo, um prego, finca aqui na pele, né?
machuca o indivíduo, aqui a pele do indivíduo, vai ter uma informação que vai caminhar para ele fazer uma atividade muscular que pode ser consciente ou não, geralmente é consciente, mas para que ele faça a flexão, por exemplo, do antebraço, para poder se livrar daquele agente agressor, né? Aquele agente agressor. Então existem impulsos também provenientes de esteroceptores, ou seja, de terminação nervosa na pele, esteroceptores. Visceroceptores em vísceras, são estruturas profundas, né? Nervosas profundas. E estruturas nervosas musculares de proprioceptores, no caso do fuso neuromuscular. Já a informação que chega ao músculo, por exemplo, aqui a partir de um proprioceptor, a terminação nervosa motora aqui é chamada de placa motora no músculo. Então, uma fibra muscular, ou seja, um axônio de neurônio, ele se ramifica em estruturas especializadas assim, que são chamadas a chamada placa motora, ou estruturas não muito complexas, mas simples também, terminações livres. Aqui também, no caso do bíceps, que eu mencionei, também tem a placa motora, a participação. Então aqui existe a questão do arco reflexo também muscular, que é de propriocepção, e o arco reflexo a partir de uma esterocepção, de uma via esteroceptiva, de dor, tato, temperatura, pressão. E a propriocepção, geralmente, ela não é consciente. Então, essa questão da consciência depende dessas vias ascendentes, tanto somáticas quanto viscerais, que passam em direção ao córtex cerebral. Aí vem um outro conceito importante. Córtex cerebral é um aglomerado de corpos de neurônios. São as bolinhas aqui pequenininhas, representam simplificadamente corpos de neurônios. Então, constitui o córtex cerebral. E existem outras estruturas também chamadas de núcleos, que é a substância cinzenta internamente. Dentro, por fora o córtex cerebral, por dentro existem também corpos de neurônios formando núcleos. E esses núcleos também existem internamente em todo o neuroeixo, o sistema nervoso central. Bom, então, a princípio, esse mapa, né, de uma forma bem simplificada para que entendam, quando os impulsos não são conscientes, eles se restringem à medula, ao tronco cefálico e ao cerebelo. Então não passam para o cérebro, especialmente o diencéfalo e o córtex cerebral. E no cerebelo, então, as informações proprioceptivas, elas se tornam inconscientes, mas sempre tem um arco reflexo, ou seja, um complexo de estimulação, interpretação e resposta. A interpretação ocorre por meio dos neurônios de associação ou internunciais. Então, o Ângelo Machado, ele trata bem detalhadamente no seu livro, e o Cossenza também trata, mas de uma forma mais resumida, as grandes vias ascendentes que sobem na medula, né, e que constituem também a substância branca, não somente a substância branca, formando tratos de fibras, ou fascículos ou feixes de fibras, que tem um sentido ascendente e descendente. Isso não quer dizer que todas que entram pela medula seguem trajeto ascendente. Existem aquelas que descem também para outros neurônios localizados inferiormente. O conhecimento da histologia, então, envolve a estrutura do neurônio, aqui de uma forma bem sintética, o corpo do neurônio, o pericário, com suas estruturas no seu citoplasma, onde predomina a síntese proteica. Então, retículo endoplasmático rugoso, liso também, ribossomas em grande quantidade, e mitocôndrias, porque aqui é o núcleo onde se processa as informações para que haja uma condução nervosa a partir do pericário ou corpo celular em direção ao axônio. Então esse neurônio aqui, ele é o mais comum em todos os animais em geral. Então é chamado de neurônio multipolar, ou seja, que apresenta
se ramificada, com essas ramificações variadas, chamadas de dendritos, né, que partem aqui do corpo celular. E uma das ramificações constitui aqui o axônio, esse prolongamento maior. Então, nesse caso aqui do neurônio chamado multipolar, esse daqui é um neurônio tipicamente eferente ou motor. E esse axônio também emite ramos não só no seu término, né, formando a placa motora, por exemplo, ou as terminações livres em fibras musculares triadesqueléticas e as livres em fibras musculares lisas. É importante também mencionar que uma fibra nervosa, a grande maioria delas contém, nos animais, nos vertebrados superiores, contém uma bainha de lipídio e proteínas, essencialmente de lipídio. Essa bainha é chamada de mielina, bainha de mielina. Onde essa bainha não existe em torno do axônio do neurônio, ela forma esse estreitamento chamado de nódulo de Ranvier. Então tem a região desses nódulos, e entre a região de um nódulo e outro existe a área de internódulo, que contém a mielina. É importante mencionar o seguinte, que o neurônio ele não trabalha sozinho, ele precisa da participação de células ainda mais numerosas no sistema nervoso, tanto central quanto periférico, que são as células da glia ou neuroglia ou neuróglia. E dentre essas células, com diversas funções ligadas ao suporte, ao funcionamento do neurônio, ou do neurócito, né? Existem células que fazem função fagocitária, de limpeza, células que têm função nutritiva, então função trófica, né? E as células que produzem a mielina também. E dentre as células que produzem mielina, existem aquelas que a neuróglia que está presente no sistema nervoso central, o chamado de chamado de oligodendróglia, certo? Essa célula aqui faz parte de um conjunto, são os oligodendrócitos. Essas células aqui estão presentes no sistema nervoso central, envolvendo também, junto dos axônios do neurônio, produzindo mielina. Mas no sistema nervoso periférico, formado então pelo axônio também do neurônio, fora do neuroeixo, existe uma outra célula que produz a mielina, chamada de célula de Schwann. Então, o oligodendrócito, ou a oligodendróglia, certo? Conjunto das células da glia que produzem mielina no sistema nervoso central, e células Schwann formam outro tipo que produz a mielina, só que no sistema nervoso periférico, nos nervos e gânglios. Então essa mielina serve para quê, gente? Aí pergunta que vem, que não quer calar, né? Vou falar um pouquinho mais dela adiante. Então a mielina, que é produzida pela célula de Schwann, também chamada de neurolemócito, essa célula pode envolver total ou parcialmente a fibra muscular, ou seja, o axônio do neurônio aqui no centro, aqui o núcleo da célula, essa estrutura, né? E o citoplasma da célula de Schwann. Aqui então está envolvendo parcialmente, aqui envolvendo totalmente, depois continua envolvendo de tal forma como se fosse, formando um tipo de um rocambole que vai enrolando, até com que envolve de uma forma bem fechada esse axônio do neurônio, como se fosse então o rocambole. Imagina o recheio aqui dentro, né, do rocambole. E de tal forma que tem então, aqui no caso desse enrolamento maior, espiralado, né, das células Schwann, é possível observar aqui que há uma proteção desse axônio aqui no interior, graças a essas células de Schwann. Uma proteção mecânica. Existe uma barreira também que impede com que agentes patogênicos
venham lesar, ou outras substâncias, toxinas, venham lesar essa fibra muscular. E além disso, essa célula Schwann, através da mielina, fornece aí um isolamento para a condução elétrica que ocorre na fibra muscular, ou seja, no axônio do neurônio. Então isso aí ocorre também não só no axônio, essa bainha de mielina, mas ocorre também nos dendritos. Então a propagação do impulso elétrico se torna mais eficiente e rápida, além da proteção que é garantida por essa célula, por essa mielina das células Schwann. Nem todas as células Schwann envolvem o axônio com mielina. Existem células Schwann sem mielina, mas também tem a função protetora. Bom, estou aqui mostrando o oligodendrócito, também mesclado aqui interligado aqui as fibras nervosas. Aqui a região do nódulo de Ranvier, aqui em letra N, né? Nódulo de Ranvier, onde não existe a mielina, a bainha de mielina, nem as células Schwann, nem a bainha de mielina. E aqui onde está presente a célula Schwann não, onde está presente aqui a bainha de mielina do oligodendrócito, tá? Que é a célula do sistema nervoso central. Mas ocorre a mesma coisa, o mesmo padrão de bainha de mielina nos nervos. E aí passamos agora à embriologia do sistema nervoso. O que é importante da embriologia? Em tudo é importante, né? A biologia sem embriologia não funciona, né? Para entender como que as estruturas aparecem nos organismos, por que aparecem certos defeitos genéticos no sistema nervoso, de má formação, devido a problemas hereditários. Então, o tubo neural é a estrutura primordial que vai dar origem ao sistema nervoso central, então, o tubo neural. Para esse tubo neural aqui, visto de uma forma tridimensional, que é o tubo neural, ou seja, a estrutura fechada com um núcleo no seu interior, ou uma cavidade, é necessário que haja inicialmente uma diferenciação celular ao nível do ectoderma neural. Então, lá na embriologia, vocês aprenderão, ou já estudaram, né, sobre os 3 folhetos embrionários. O ectoderma mais externo, o endoderma, o interno, e entre eles o mesoderma. Sob a ação de uma estrutura denominada de notocorda, que é do mesoderma, que está localizado profundamente no embrião, no ser que está sendo após ao 4º mês de vida quarta semana de vida intrauterina, quarta semana de vida intrauterina, cerca de 21 dias aproximadamente, existe uma estrutura denominada de notocorda, que é derivada do mesoderma, que é um folheto embrionário, mesoderma, que induz a formação, a diferenciação de uma estrutura chamada de placa neural. Então, existe uma proliferação intensa de neurônios e células da glia, aqui nessa área aqui, e esses neurônios também formam o chamado neuroectoderma. Então, essa porção mais escurecida é o ectoderma neural, ou neuroectoderma. Esse ectoderma sofre um processo aí de invaginação, ou seja, ele vai entrando em direção, se aprofundando, voltado para o mesoderma. Então forma-se inicialmente um sulco neural, depois uma goteira neural, um afundamento, né, do neuroectoderma, e a formação de 2 pregas aqui neurais, aqui as pregas neurais, né? Essas pregas também vão se destacando à medida que esse tubo vai se fechando, o processo de fechadura do tubo neural, com a formação de estruturas do sistema nervoso periférico, das pregas neurais, aqui, que vão originar, por exemplo, os gânglios nervosos, né, os gânglios espinais, como eu já havia mostrado anteriormente. Então, o tubo neural aqui, que era uma estrutura bastante alongada, bem mais simples, com 3 dilatações,
ou seja, se fizer um corte aqui em sentido longitudinal no tubo, vou observar aqui as cavidades, número 1, número 2, número 3, 3 cavidades. Depois o restante do tubo neural que não sofre uma diferenciação intensa, mas se torna um tubo mais fino que vai dar origem à medula espinal. Então a porção caudal aqui dessa região do tubo neural, que é a porção cranial se torna mais diferenciada e a caudal menos diferenciada. Então isso visto em uma vista lateral, dá para se observar estruturas que vão formar o encéfalo. Então, em número 1 aqui o telencéfalo, depois estruturas do diencéfalo aqui amareladas, né? Telencéfalo marrom, aqui amarelado o diencéfalo. Número 2 e 3, tálamo, e aqui embaixo hipotálamo, são, entre outras estruturas diencefálicas. Então, todo esse conjunto 2 e 3 é o diencéfalo. Então, o número 1, telencéfalo, é aquela que eu havia comentado, que é o cérebro, mas a estrutura mais desenvolvida, mais evoluída. E depois as demais estruturas do tronco cefálico mesencéfalo, a ponte e o bulbo, no sentido crânio-caudal, o rosto caudal. E depois, atrás do tronco cefálico, vai existir então aqui o cerebelo sendo formado aqui no embrião. Cerca de 2 meses aí de formação, tem-se essa estrutura bastante, já bem mais complexa. Então, após o bulbo, segue-se a estrutura que sofre menos diferenciação celular, que é a medula espinal. Portanto, o número 8 aqui também é o denominado mielencéfalo. Essa subdivisão, prosencéfalo, mesencéfalo e homencéfalo, no sentido crânio-caudal, é a divisão embriológica do sistema nervoso. Telencéfalo e diencéfalo fazem parte, se originam da onde? Do prosencéfalo. Então, esses termos também são derivados da embriologia, telencéfalo e diencéfalo. A palavra tele significa na extremidade mais alta. O diencéfalo está mais internamente. Então, nós teremos aqui o prosencéfalo originando telencéfalo, número 4, e internamente o diencéfalo. As cavidades que acompanham essas dilatações, essas vesículas, que dá para observar aqui, são quem? Os ventrículos encefálicos. Então vai existir 2 ventrículos no telencéfalo, um ventrículo no diencéfalo, um terceiro ventrículo no diencéfalo, que é o número 5, e a outra cavidade aqui, número 6, mesencéfalo, não sofre diferenciação muito grande. E essa cavidade vai se, por proliferação celular, vai diminuindo a luz dessa cavidade, formando aqui uma estrutura chamada de aqueduto do mesencéfalo, onde está localizada essa região. Depois o restante, o metencéfalo ao nível da ponte e do cerebelo, que não foi pego aqui nesse tipo de corte, né, o cerebelo, somente ao nível da ponte. E finalmente o mielencéfalo, que é o restante do quarto ventrículo, né, incluindo a ponte e o cerebelo. Então, o quarto ventrículo, o último ventrículo encefálico, na estrutura denominada mielencéfalo, ou seja, bulbo, né, ao nível do bulbo, mielencéfalo. E o restante, a medula espinal, vai existir também um lume bem estreito, mas é o chamado canal central da medula. Portanto, na próxima aula, nós teremos que comentar agora, então, a anatomia da medula espinal, né? Então, esta aula ficará para vocês pensarem um pouquinho mais na próxima estrutura que vem a seguir, que é a medula espinal, onde nós teremos que ver funções, né, da medula e outras estruturas, inclusive a substância branca e a substância cinzenta, que vocês vão ver está presente em todo o encéfalo e a medula espinal. Um abraço, um bom estudo, fiquem com Deus. Tchau.